Boa noite a todos. Meu nome é Célia, sou psicóloga, trabalho aqui no Conselho na Coordenação Técnica de Políticas Públicas e Eventos. E estamos começando as quartas-feiras no CRP no mês de novembro, que a gente vai falar de desafios para a psicologia na saúde mental. A primeira mesa do mês é sobre psicologia e política, compromissos com a saúde mental no mundo contemporâneo. Para esta mesa, contamos com o psicólogo Tiago Lagatin, possui graduação em psicologia, especialização em filosofia da educação e mestrado em educação, todos pela Universidade Federal do Paraná. Trabalha no Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, IDEA, e é professor das disciplinas de Psicologia Social e Políticas Públicas no curso de Psicologia da FACEL, Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras. Psicólogo Dionísio Banachevski, psicoterapeuta de dependentes químicos, tem especialização em psicossociologia organizacional escolar pela Universidade de Tuiuti do Paraná. Professor universitário, ex-conselheiro, tesoureiro do CRB Paraná, de 98 a 2001, e ex-conselheiro presidente também deste conselho, de 2001 a 2004. E ex-presidente do CONEAR, que é o Conselho Estadual Antidrogas ou de Políticas sobre Drogas, com pretense na sequência. Então, nós vamos começar a mesa com a exposição do psicólogo Tiago, seguido pela exposição do psicólogo Dionísio, e depois a gente abre para debates, tanto presencial quanto online. Então, o pessoal que está acompanhando online manda suas questões através de um formulário logo abaixo da tela. Qualquer dificuldade, mande e-mail para eventos@crppr.org.br. Obrigada. Bom, boa noite a todos e todas, né? Sempre mais todas, sempre mais mulher, né? Todos os eventos, né? Da psicologia. Primeiro agradecer, né, o convite do CRP, né? É sempre muito gostoso vir aqui conversar, né? Tanto aqui como palestrante, quanto também, né? Para ouvir as palestras aí, que sempre são muito proveitosas para a nossa categoria. Né? Bom, o tema, então, psicologia e política, né, compromissos com a saúde mental no mundo contemporâneo. O primeiro passo, acho, para falar sobre esse tema, é a gente entender o que é política. Né? Para entender a relação dos psicólogos e psicólogas com a política, a gente precisa saber o que é exatamente a política. Né? A gente, né, estamos num ano que acabou um processo eleitoral agora, né, nós temos a sensação de que política, né, ela ocorre a cada 2 anos, né, atrasa aí o início da novela, né, e serve para acomodar os interesses individuais. Né. É muito comum aí a gente ver nesse período eleitoral, principalmente, né, uma série de placas, né, propagandas eleitorais de candidatos, uns prometem asfalto, outros prometem ruas, vaga na creche, prometem de tudo. Né. Tem até aqueles que não prometem nada, né, mas oferecem aí R$50 para você colocar uma placa no jardim da sua casa, né, ou então, de repente, um adesivo no carro e tal, né? Então a gente sempre, inclusive, fica um pouco bravo, né, nesse período, porque é aquele amontoado de panfletos, de materiais, né, e um falando mal do outro, né, e essa é a sensação que a gente tem aí, né, com relação ao conceito de política. Né. Porém, se a gente for resgatar aí a etimologia da palavra política, né, a gente vai voltar lá nos gregos, né? E vamos identificar que o termo política vem, né, do grego politiké, né, que é uma derivação de polis, ou seja, então originalmente o termo política designa aquilo que é coletivo, né, a polis grega, né, está relacionada aí ao que hoje nós temos aí como a cidade, né, então quando se originou aí o termo política, né, o objetivo, né, com essa conotação, era designar aquilo que era coletivo, né, aquilo que era comum a todos, e não os interesses individuais como a gente tem hoje. Né. Mas para entender essa diferença, o que está acontecendo hoje, por que nós temos essa sensação de que política significa a acomodação de interesses individuais, né, e fazendo um comparativo aí com a origem do termo, a gente precisa entender um pouco o que tem de diferente, qual é a peculiaridade da sociedade atual, né, a sociedade em que vivemos, né, e por que houve aí, né, toda essa transmutação aí do termo política. Né. Eu gosto de trabalhar com um autor chamado Martim Baró,
o Salvadorem, aí o precursor da psicologia da libertação na América Latina, né, e ele faz aí todo um apanhado, né, sobre a questão da ideologia, né, faz uma análise das teorias da psicologia com relação ao próprio conceito de ideologia, né, e ele tem um texto dele que é Um Desordem Desordenado, em que ele vai mostrar a diferença entre o enfoque sistêmico funcionalista e o enfoque conflitivo, né, maneiras de interpretação da realidade, formas de olhar, né, a ideologia, formas de olhar a nossa sociedade atual a partir desses dois enfoques, né. Então, para ele, o enfoque sistêmico funcionalista pressupõe a sociedade como uma grande engrenagem, como uma máquina mesmo, né, onde cada instituição, cada grupo, cada indivíduo tem uma determinada função na sociedade, né. Então, aí o Martin Baró logo em seguida faz uma crítica a esse enfoque, né, dizendo que, na medida em que a gente compreende cada indivíduo, cada grupo, cada instituição com papéis e funções muito bem delimitados, a gente nada mais está fazendo do que aceitando essas funções que são construídas socialmente, né, como se fosse algo natural, né? Então ele faz uma crítica a esse enfoque. Como proposta, o Martin Baró vai apresentar um enfoque conflitivo, né? O enfoque conflitivo compreende também, né, a sociedade como um grande sistema, né, mas como um sistema conflitivo. Não é um sistema onde cada um no seu quadrado, né, como diria lá aquela música, mas sim como essa constituição, né, da sociedade por classes sociais, por grupos, por diferentes instituições, né, por si só, em essência, né, já pressupõe o conflito. O conflito não é sinônimo de violência, né? O conflito é aquele conflito de diferentes opiniões, diferentes ideias, diferentes interesses e necessidades, né, que inclusive pode gerar crescimento, né? A violência é uma manifestação do conflito, mas em essência não é sinônimo, né? O conflito é uma coisa, violência é outra coisa, né? E aí então, né, logo em seguida o Martin Baró vai dizer que a ideologia ela é o córtex do nosso sistema, o córtex da nossa sociedade, né, e não o coração da nossa sociedade, né? Então o coração, né, da sociedade atual seria realmente as diferentes entidades, instituições, grupos, classes sociais, né? Esse é o coração, a forma como a gente se organiza, né, na realidade concreta. E a ideologia seria o córtex, a razão, né, não o coração, né, aquilo que justifica a sociedade do jeito que ela é. Aquilo que são aquelas ideias que são disseminadas na sociedade e que faz com que a gente mantenha a sociedade organizada do jeito que ela está, né? Então, quando a gente fala, isso é ideológico, né? Então, a gente está querendo dizer o quê? Que esse tipo de ideia, esse tipo de opinião mantém a sua organização da forma como ela está organizada. Seria a justificativa da sociedade, né, e não o coração da sociedade, né? É lógico que assim, dialogar com a ideologia, questionar a ideologia é fundamental, né? É fundamental para que se modifique as organizações e a forma como ela está organizada a sociedade, né? Mas isso só não basta, é preciso de fato modificar e transformar a realidade, né? E não só modificar a ideologia, só as ideias não é suficiente, né? Então aí o conceito lá que eu trouxe dele, né, que a ideologia ela serve para justificar a sociedade do jeito que ela é, mantendo os indivíduos apáticos, passivos e conformados com a sociedade atual. E como que a ideologia ela faz isso? Como que ela justifica a sociedade, a organização da sociedade do jeito que ela está? Então ele apresenta aí 3 itens, né, 3 maneiras em que a ideologia se manifesta na sociedade. A primeira é universalizando os interesses da classe dominante, né? Então, se a gente for pegar lá a Idade Média, né, aquelas guerras, né, as grandes cruzadas, as guerras medievais, qual era o interesse que estava por trás daquelas guerras, aquelas conquistas, né, de territórios? Né? Qual era a classe que usufruía e que ganhava com aquelas guerras, da conquista dos territórios? Será que todos os envolvidos tinham o mesmo ganho, né, ou não? Ou havia as legiões e os soldados eram recrutados para cumprir e defender interesses de uma outra classe, né? Atualmente é a mesma coisa.
Hoje em dia a gente fala tanto do consumo, né, os shopping centers, as propagandas, né, essa massificação aí da necessidade do consumismo. Né? Quem ganha com isso? Né? Nós usufruímos e ganhamos da mesma maneira que aqueles que produzem, né? Não aqueles que produzem, né? Que nós produzimos, né? Mas aqueles que ficam com o lucro da produção. Né? Então há uma universalização dos interesses dessa classe dominante. Então a gente tem a sensação de que essa é a sociedade, né? É assim que nós devemos agir, né? Mas não compreendemos o que está por trás disso. Né? Então essa é uma maneira da ideologia justificar a organização da sociedade atual. Né? Se a gente for olhar bem, assim, no período da crise econômica, em 2008, né, o que o então presidente falou para a sociedade quando ele foi para a imprensa, né, a principal medida aí de combate à crise econômica em 2008? Ele foi para a imprensa e falou: consumam. Consumam. Né? Assim como, assim, não é uma crítica, né, especificamente a um presidente. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Né? No período da crise econômica, né, também. O Obama foi para a imprensa e falou isso: consumam. Né? Mas por que consumam? Porque nós precisamos manter a produção aquecida. Precisamos manter o mercado aquecido. O desenvolvimento econômico não pode parar. Né? Mas será que o desenvolvimento econômico ele atinge a todos da mesma maneira? Né? Ou a gente vê muito na imprensa, na televisão, né? Até a taxa Selic, né? Reunião do Copom, queda do dólar, taxa de juros, aumentou ou diminuiu as exportações. Quem ganha com tudo isso? Né? Nós, claro que ganhamos, indiretamente nós também temos benefícios, né? Manutenção do emprego, né? Por aí vai. Mas existe uma classe social que usufrui da organização social como ela está dada atualmente. Né? Para nós, por exemplo, seria muito mais interessante conhecer a taxa, o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que pressupõe ali em determinado território as políticas públicas que existem naquele território, né, qual é o IDEB da educação, né, naquelas escolas municipais, quantidade de ruas asfaltadas, enfim, uma série de questões ali que dizem respeito ao Índice de Desenvolvimento Humano, que seria muito mais interessante para nós ficar sabendo sobre a reunião do Copom, taxa. Não que não seja importante, claro que é importante. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem essa sensação de que com o desenvolvimento econômico todos ganham, né? E não é bem assim. Então a primeira medida aí que a ideologia se utiliza para justificar a organização social é universalizar esses interesses da classe dominante, né? Como se fossem de todos, quando na realidade não é. A segunda medida seria negar as contradições sociais. Né? Então, lembra quando eu iniciei a fala falando que um enfoque sistêmico funcionalista, ele não pressupõe as contradições e os interesses e necessidades de grupos, instituições e indivíduos como se fosse parte da essência da sociedade. Né? Mas o conflito, ele é visto como algo que deve ser... Né? Então, o conflito ele é consequência de alguma peça em mau funcionamento dessa grande engrenagem, desse grande sistema. Então, o que você faz? Você troca a peça. Né? Você não vai manter aí um diálogo e compreender o fenômeno de uma maneira mais complexa. Né? O problema é individual, o problema é focalizado, né? Naquela peça específica. E aí, quando falamos de pessoas, né, de sujeitos, vai para onde? Vai para a gente, né, os psicólogos. Mas, quando existem relações aí com grupos, por exemplo, sindicatos, né, organizações, instituições sociais, você também pode massificar aí um questionamento sobre as práticas de determinadas instituições e não compreender, né, essas práticas contextualizadas a partir de um fenômeno mais amplo. Né? Então, negar as contradições sociais, né, isso está muito forte aí dentro da área da psicologia, né, na nossa profissão. Porque nós temos essa tendência também, né? A nossa profissão se construiu historicamente psicologizando problemas que são sociais, né? Individualizando. Então, por exemplo, quando o sujeito ele não consegue aquela vaga de emprego, né, você não vai compreender a quantidade de vagas, o número de desempregados, né? Você vai fazer o quê? A culpa é do indivíduo, ele que não estudou, ele que não se qualificou. Né? E a gente reforça esse tipo de ação, né? Vestibular, a mesma coisa. Né? A nossa sociedade é uma sociedade meritocrática, individualista. Nós estamos também
de certa maneira, compactuando. Não estou falando isso em todo mundo, né? Lógico, mas estou falando que existem práticas que podem ir nesse sentido. Né? E o terceiro item seria naturalizando o presente. Né? Então a gente não entende o nosso presente, né? a forma como nos organizamos atualmente, a partir de um processo histórico. Né? O que aconteceu antes para chegarmos aqui? E para onde estamos indo? Né? Essa compreensão é fundamental quando a gente fala em política. Né? A ideologia, ela passa, né, essa sensação de que hoje, o aqui e agora, ele é eterno, né? Como se não fosse possível mudar o aqui e agora. Né? Então, por exemplo, na Revolução Industrial, né, nós tínhamos aí jornadas de trabalho que chegavam a 80 horas semanais. Imagina, 80 horas semanais, né? É muita coisa. E gradativamente a jornada de trabalho foi reduzindo. Não foi se reduzindo por benefícios, né, por pessoas iluminadas que entenderam que era importante a modificação, né, da jornada de trabalho. Claro que isso também é importante porque é sempre um diálogo, né, mas houveram muitas conquistas nesse período. Né, então, se reduziu para 70, 60, né, hoje temos aí 44 e em alguns casos 40 horas semanais. Mas se a gente compreender esse período histórico, a gente vai começar a questionar, opa, mas se foi 80 e foi reduzindo, hoje temos 40, por que não pode ser 30? Né? Então, há um interesse, né, justificado também que a gente não compreenda as coisas de maneira contextualizada historicamente. Né? Da mesma maneira que para entender o racismo hoje, por exemplo, nós precisamos entender o que aconteceu, né, no período escravocrata. Né? O que aconteceu no passado, né? E por que hoje as pessoas são assassinadas, né, simplesmente por serem negros, assim, em relação à homofobia, né, machismo. Então podemos discutir vários preconceitos. Né? Então, ideologicamente, a gente achar que o aqui e agora é imutável, né, faz parte aí também das maneiras como a ideologia ela justifica a sociedade atual. Né? Então, assim, a designação atual, né, do termo política, ela tem um caráter ideológico. Se a gente for compreender a política como essa sensação que nós temos hoje, que ela serve apenas para a acomodação de interesses individuais, né, a gente também reforça a visão de que, de fato, ela vai acomodar somente interesses individuais. Né? Ela assume aí um caráter ideológico. Né? A sociedade que nós temos aí atualmente, ela é baseada no individualismo, né? Não na organização coletiva, mas e sim nesses interesses. Por isso nós temos, a política ela acabou sendo tomada por esses interesses também. Né? Ela não está descolada da nossa realidade concreta e das matrizes ideológicas que estão presentes nela. Né? E nós temos também uma sensação, né? Nós temos uma descrença na efetividade das ações coletivas. Né? Então, aquelas pessoas que se organizam, né, e visam aí, modificação e transformação social por meios coletivos, sempre já ouviu falar, né, em frases do tipo assim, isso daí não vai dar certo. Né? A pauta das 30 horas, por exemplo, né, para a psicologia, né, um projeto de lei que temos lá no Senado atualmente. Mas isso aí não vai acontecer, isso não vai dar certo. Né? Então a gente sempre, né, quer aquele resultado imediato. Né? Pensa assim, bom, se apresentou hoje, amanhã o resultado tem que ser aquele. E a gente não compreende que às vezes até, mesmo que não obtenha aquela vitória imediata, né, o simples fato de buscar essa conquista também já se constitui como um processo pedagógico. Né? Também já cumpre ali a sua tarefa. Né? Até de construir bases para, né, enfrentamentos ou para propostas, né, proposições futuras. Né? A Revolução Industrial, né, já comentei um pouco sobre isso. Então, antigamente tínhamos aí a jornada de trabalho de 80 horas semanais, né, foi reduzindo gradativamente. A própria participação política da mulher, né, então na década de 30, né, qual era a função, né, partindo aí da perspectiva funcionalista, né, sistêmico funcionalista, qual era a função da mulher na década de 30? Né? Essa função, ela é uma função natural, que esse papel deve ser exercido porque a natureza quis que ela fosse exercida daquela maneira? Não, foi se constituindo socialmente, né, determinados papéis e funções sociais. Né?
Alguns, até hoje, continuam dizendo que o lugar de mulher é na cozinha, o lugar de mulher é na máquina de lavar roupa, né? E mesmo quando a mulher ainda vai estudar fora, né? E vai trabalhar fora, ainda assim ela cumpre uma jornada dupla, né? Chega em casa, o marido vai assistir o futebol e a mulher vai trabalhar, vamos usar fazeres domésticos aí, né? Então, compreender, por exemplo, esse processo histórico, né, da onde esteve localizado, né, a mulher antigamente, para se compreender aonde ela está hoje e para onde ela está indo amanhã, né, nós não podemos esquecer que existiram coletivos e organizações sociais que se manifestaram, né, e foram contra, começaram a questionar essas matrizes ideológicas e esses papéis delimitados, né. A questão da escravidão, por exemplo, se a gente pressupor que existem papéis determinados, naturais e imutáveis, quais seriam os papéis, né, do período escravocrata no Brasil? Os coronéis, qual é o papel do coronel, a função dele? Né? Gerenciar o engenho, né, negociar os seus escravos, né, administrar ali, a sua fazenda, né? O papel do negro na sociedade escravocrata, qual é o papel, a função dele? Né? Se submeter, né, às vontades do branco. Era essa a função, se formos pressupor aí, que existem esses papéis imutáveis. E não é bem assim, tanto é que o fim da escravidão só foi possível porque houveram, né, quilombos, né, organizados no Paraná, inclusive temos ainda muitos quilombolas, né, pessoas que ousaram questionar, né, esse modelo dominante, essa ideologia dominante que pressupunha aí que todo mundo devia ficar quietinho e parado, né? Então, entender a escravidão como a gente aprende na escola, né, é um equívoco, né? Achar que havia uma princesa iluminada e falar assim, tadinho dos negros, vou assinar aqui a abolição, né? Não foi assim, houve uma pressão internacional, houve todo um processo aí de questionamento daquele modelo, né? E a psicologia, né? Nós temos inúmeros motivos não só para participar, mas para compreender também, né, as conquistas que temos hoje a partir de um processo histórico de conquista mesmo, né, e não só como um benefício, né. O movimento da luta antimanicomial, né, que foi um movimento aí final dos anos 70, que ganhou força e ganhou peso nos anos 80 no Brasil, né, resultou aí na reforma psiquiátrica, né, a Lei 10.216 de 2001, que hoje em dia dá base aí a grande parte das políticas públicas relacionadas à saúde mental. Isso é um processo histórico de conquista também, né? O questionamento aí do hospital, do modelo hospitalocêntrico, né? Então hoje, quando parece que tem muito estudante aqui, né? Quando esses estudantes se formarem, foram trabalhar num CAPS, por exemplo, né? Vão estar trabalhando num equipamento público, né? Que foi conquistado pela sociedade. Os psicólogos participaram desse processo. Né? Atualmente nós temos outros motivos também, a lei do ato médico, né? Que eu e o Dionísio tivemos dividido mesa lá na Facel recentemente para falar sobre esse assunto, né? Também tem existem as questões das terceirizações, falta de investimento público, né? E a pauta das 30 horas, que talvez fosse aí, seja, né, a pauta do momento atual, né, que nos mobiliza e que deve nos mobilizar cada vez mais, né, a nos organizarmos mesmo, enquanto categoria. Bom, para finalizar, né, então, uma referência aí do Martim Baró, o texto que eu havia dito, né, e estamos abertos aí para o debate. Boa tarde a todos e todas, né? Em primeiro lugar, agradecer ao Conselho pelo convite para a gente conversar um pouco desse tema. Eu estava pensando um pouco de que forma abordar, e aí, ouvindo o Thiago, me inspirou algumas coisas. A primeira inspiração, sem repetir o que você já disse, como é que se forma essa organização política, né? Como é que ela nasce? Você já trouxe o conceito lá da politique, da Grécia Antiga, a organização das polis, dos primeiros agrupamentos de agricultores, de pessoas da comunidade, de militares. Aí começa a criar todas as discussões.
Isso vem influenciando e vem acontecendo de acordo com os interesses e principalmente de acordo com os poderes e com a necessidade do poder. E o que a gente pode dizer hoje, que política, eu até colocaria um conceito um pouco diferente, é uma arte de relacionar-se, uma arte de interagir, se bem usada. Se mal usada, é uma arte de manter poder, de distorcer poder, de formar embates, brigas, né? E outras coisas. Por outro lado, nós temos que pensar que tudo que nós temos tem que ter um envolvimento político. Qualquer coisa que a gente pense tem que ter um envolvimento político, tem que ter uma evolução. E a sociedade assim está organizada. E aí quando a gente pensa, quando a série me chamou, se eu concordava em conversar um pouquinho sobre a questão da política e saúde mental, eu acho que é o que a gente faz no dia a dia. É o que a gente faz no dia a dia, é a entrega que a gente tem, que eu tenho isso na minha vida, da forma que eu defendo a psicologia, da forma que eu trabalho a psicologia e da forma que eu me sinto como psicólogo. Então a gente tem todos esses movimentos. Seja na hora que está aqui conversando, na hora que está numa universidade dando aula, na hora que está em um ambiente qualquer representando, exercendo a profissão. Então está participando dentro dessa construção. Então, que rumo da política que nós podemos pensar um pouco nessa questão da saúde mental? E principalmente quando a gente pensa desafios para a psicologia na saúde mental. No começo desse ano, eu escrevi um artigo que foi publicado na revista Contato, que eu falava um pouco do ato médico. Ou melhor, esse artigo era voltado ao ato médico. E quando eu começo a escrever sobre essa questão do ato médico, eu começo lá com uma historinha do pescador japonês, dizendo que na falta de oxigenação do barco, na piscina do barco, eles puseram um tubarão, e esse tubarão fez com que os peixes se oxigenassem. Quando eu trago isso para a questão da saúde mental da psicologia, eu vejo que a psicologia está indo muito bem. Mas o grande problema é a instituição dos psicólogos no exercício da psicologia. Eu acho que esse influenciar. 2010, eu falei em nome dos psicólogos, dos trabalhadores de saúde mental, na Conferência Municipal de Saúde. Naquele momento, estava lá o Guilherme, estava o André, quem mais? Bruno, e tinha umas meninas também, não só levando os homens, tinha umas meninas junto a você, estava lá, Célia. Obrigada por mim. Exato. E aí, vocês me falaram toda da questão organizacional, do CAPES, do CRAS, etc., da organização da prefeitura e como funcionava. E na hora me ocorreu algumas coisas. Primeira coisa que me ocorreu, como é que está sendo tratada a saúde dos profissionais? Me lembro que eu cobrei naquela fala, como é que está o processo de supervisão dos profissionais que trabalham com a saúde mental? Como é que está sendo lidado com toda essa questão de organização disso? Então, quando a gente pega a lei que você acabou de apresentar, 10.216, que todos nós fomos para a rua militar em cima dela, e temos um grande mérito pela mudança, né? Maria Olívia que nos diga, né, Maria Olívia? Quanta luta em cima disso. Eu acho que a gente foi vencedor por um lado, mas por outro lado, a gente deixou vazar pelo vão dos dedos a responsabilidade do Estado. O Estado não se aparelhou ainda não se qualificou, não está qualificando exatamente para atender o que necessita. Então nós tiramos um pouco das amarras do tranqueamento de algumas instituições,
porque não dá para generalizar todas, e passamos para uma outra marra que eu não sei se não é pior, da psicofarmacologia. Hoje a gente está vendo aí neguinho espumando pelo canto da boca, sendo tratado por indicação de folder de laboratório. Aí a gente volta lá pro tubarão na piscina. Cadê a psicologia nessa discussão? Cadê a nossa participação na construção dessas políticas? Essa semana eu peguei no jornal, OAB cria uma comissão de dependência química para propor políticas públicas de dependência química. A psicologia fez o quê? Nacionalmente. Aí nós vamos lá para o Congresso, aonde está se discutindo esse tema. Quem são os convidados para debater? Ou quem são as pessoas que são colocadas para debater? Qual é a base de conhecimento? Eu estou dando aula num curso de pós-graduação de dependência química, e um aluno chegou esses dias e disse assim: pois é, porque daí quando o médico me encaminha com um diagnóstico e tal, eu vou dar a destinação, eu vou fazer isso. Como que é esse negócio? Quem que fez o diagnóstico? Não, porque daí o médico... E o seu papel? Cadê o psicólogo com a competência de fazer esse diagnóstico? Afinal de contas, nós estudamos 5 anos somente teorias de psicologia. Aí nós entregamos para alguém que estuda meio semestre ou um semestre de psicopatologia em cima da psicofarmacologia. Então, essa questão dentro da nossa formação, dentro de todo o processo hoje da construção da política de saúde mental, está acontecendo. E o papel da psicologia? Onde é que está? Então, se nós pegarmos a lei 10.216, legal. Mas e cadê as propostas efetivas? Onde é que está a ação da psicologia? A ação, digamos, dos próprios conselhos, que a função é o quê? É proteger a sociedade. Não é o profissional, é a sociedade. O profissional é o sindicato. Né? E aí eu acho que nós temos que repensar dentro dessa construção. O que é que nós queremos? Para que rumo nós queremos que vá essa psicologia? Ou se nós vamos permitir que seja retomada a hierarquização das profissões. Direito continua com seus 90%, os outros 8% discutindo entre engenharia e medicina, e 2% com os demais profissionais. E nós ficamos em 20 profissões, 2%, 0, alguma coisinha, dentro da capacidade de influenciar a sociedade. Ou, tem um outro lado, que nós temos que parar e pensar um pouco nessa questão política, como é que nós vamos discutir isso, e o que é que nós vamos organizar para propor e fazer, de repente, com que as nossas ideias sejam ouvidas. Como é que nós vamos protagonizar essa psicologia? Aí nós temos que pegar um outro conceito, talvez não somente da política, mas a forma política que se apresenta. Como é que ele faz isso dentro de um campo democrático? Como é que se constrói esse tipo de política? Né? E eu acho que nós, psicólogos, temos que acordar para isso. Temos que acordar para essa realidade, fazer esse debate. Dia desses, fui convidado para dar uma aula num curso lá na Escola de Direitos Humanos. Era para os trabalhadores de saúde do sistema penitenciário. Eu fiquei pensando, pô, eu não estou sabendo muito disso, não conheço muito o sistema, não vivo num presídio, meu campo de ação é o outro. Mas aí aqui conversei com a Sério, vamos resgatar um pouquinho do que nós fizemos lá no período das nossas gestões, né? A parte a Maria Lívia participou, a parte eu participei, participamos do todo, e aí resgatamos aí um pouquinho da história. E eu peguei aquele documento que nós finalizamos, acho que em 2002, 2003, fizemos um fórum, sobre a questão da saúde mental dos trabalhadores do sistema penitenciário.
E lá dentro desse grupo de profissionais do sistema, eu fui lá para dar uma aula, estavam colegas nossos, da medicina, do serviço social, da farmácia, da psicologia, enfim, as várias profissões da saúde. E quando eu começo a debater aquele tema, nossa, mas existe essa pesquisa, esse tipo de coisa? E foi feito pela psicologia. Mas, naquele momento, nós ganhamos um prêmio, né? Fomos premiados, foi reconhecido, mas adiante não foi levado, não foi trabalhado essas informações. Agora, precisamos retomar. Acho que a semana que vem a gente conversa com a secretária para retomar esse trabalho e trazer de volta essa questão da sequência dessa pesquisa, né? Eu estava assistindo com o Cláudio, para ver o que a gente pode fazer. Quer dizer, existem formas de propor. Recentemente nós tivemos uma resolução, acho que foi em 2010, que nos estancava a não fazer avaliação do sistema. O nosso CEPI está aqui dentro do conselho, daquela pesquisa, que estão todos os documentos aqui, diz o que tinha que fazer, como tinha que fazer, o caminho que pode fazer. E isso foi divulgado, foi mandado para o Brasil inteiro. No entanto, de repente, nós nos atrapalhamos, criando uma resolução que nos atrapalha. Então, eu acho que, para a gente pensar na questão da saúde mental e a contribuição que a gente pode dar no campo da política, nós temos que começar pensando um pouquinho na nossa saúde mental. Aquilo que nós dizemos para o nosso paciente, que nós trabalhamos com o nosso paciente, ajudando a estruturá-lo para que ele possa se relacionar com o mundo, talvez a gente vai entender aquela frase do nosso amigo Carl Gustav Jung. Primeiro, trata você. Você só vai com o seu cliente até onde você for com você mesmo. E talvez nós, psicólogos, tenhamos que olhar um pouquinho para isso. Sairmos um pouco desse discurso, muitas vezes extremamente teórico, muitas vezes extremamente masturbatório, psicologicamente falando, para ir para coisas mais efetivas. Uma compreensão de como aplicar isso. Porque daí o pessoal do direito está aplicando. O pessoal da medicina não tem a competência devida para a coisa, mas vai lá para a psicofarmacologia. Quem trabalha dentro do sistema aí deve estar observando. Eu não sei o que é mais violento. Agora, a violência que eu tenho visto com a psicofarmacologia é uma coisa muito triste. Triste mesmo. E raras são as pessoas que estão peitando isso. Eu talvez seja um dos poucos loucos que está peitando isso e debatendo de igual para igual. Para aí, gente, não é por aí. Ele recebe um paciente lá que vem com 10, 12 medicações. Me chamou a atenção um dia desses, vendo nosso principal jornal de Curitiba, uma manchete. Médicos alertam que é perigoso dirigir usando o celular. Quem está alertando? Cadê a psicologia? Né? Então, acho que nós temos uma grande oportunidade de participar e de mobilizar e de influenciar essa questão política. Agora, para isso, a gente tem que, o quê? Talvez se reorganizar na forma de pensar, na forma de compartilhar conhecimento, na forma de gestar democraticamente, né? E temos que pensar um pouco, sim, numa coisa que muitas vezes deixa de lado, que é um pouco do nosso corporativismo. Né? Você traz um outro dado interessante, que a gente já falou várias vezes, mas eu acho importante lembrar, a forma que as coisas acontecem. A votação do ato médico, ela aconteceu de forma corporativa. Né? Corporativa. O dia que eles resolveram passar pela Câmara, eles fizeram na calada da noite, o médico botou embaixo do braço, fez os acordos e assinaram. Né? Só não foi adiante porque na prática ela já existe. Né? Na prática ela já existe. Não é que eu te mostrei no celular lá aquele dia, um cliente deu lá que aquilo me doeu, né? Ele pedindo que para o convênio pagar
ressarcir parte dos honorários, eu não atendo convênio, você está atendo particular, mas dou recibo para eles. Então, para usar o meu recibo, eu precisava de uma requisição médica. Isso é uma ação política. Eu acho que é uma política de saúde mental. Então, eu acho que nós temos que pensar nessa organização em toda a abrangência, né? A questão da saúde do trabalhador. Né? Nós temos vários autores aí que têm tratado essa questão, né? Desde o Piccolo, o Zúlio e outros que têm tratado a questão do sofrimento psíquico. Nós temos a questão da saúde mental geral, nós temos a questão da nossa saúde mental, nós temos a questão das situações sociais, né? Você traz o exemplo lá de 2008, podemos pegar o exemplo de 15 de setembro de 2001, podemos pegar os exemplos do mundo, né, que são preocupações antigas, isso aí vem de antes de Cristo. Epicuro já trazia essa ideia, né, do rumo que a sociedade ia tomar. E nós temos hoje uma questão contemporânea. Como é que nós estamos discutindo hoje a questão da violência? Qual é a nossa participação na questão da sociedade com relação à questão hoje das outras consequências como a droga, como os direitos humanos, né? Como a forma de participação política, né? Quer dizer, é uma discussão que está aí e ela é proeminentemente na mão daqueles que têm o poder, né? Haja visto o que nós temos percebido aqui nas questões eleitorais, né? E aí, nós temos que trazer essa ideia, porque dentro da psicologia isso é uma coisa muito forte. Você foi candidato agora, eu fui lá atrás, e eu não fui candidato pelo Dionísio, eu fui candidato por um pedido de pessoas da psicologia, né? Por mim eu não seria, até porque esse tipo de coisa, na minha vida pessoal, serve muito mais para atrapalhar do que para ajudar, né? Você perde tempo, você tem um desgaste danado, você perde de ter lazer, perde de ganhar mais dinheiro, perde um monte de coisa, né? Mas faz parte. Acho que a gente está no, como dizia o velho Vicente Mateus, né? Quem está na chuva é para se queimar. Então vamos lá. O que nós temos que pensar? Que nesse momento toda essa decisão vem por aí, né? E ela está calcada no modelo que cada vez vai adoecer mais. Então o nosso mercado clínico, nosso mercado de ação, ele aumenta, porque a situação ela é crescente. Mas eu acho que nós, enquanto psicologistas, temos que ter a consciência de podermos discutir e predizer algumas coisas, e prevenir algumas coisas. Então, um modelo crescente que vem, uma tendência, crescimento populacional, cada vez vai surgir situações mais agravadas, a questão da droga é uma delas que está aí, né? Nessa questão, eu acho que hoje, por exemplo, nós precisamos ter políticas públicas sérias, porque as que estão aqui, todas elas são eleitoreiras. Todas elas são eleitoreiras. E vou dizer uma coisa para vocês, gente. Principalmente o nosso Conselho Federal, quando fez toda aquela movimentação com relação à questão da dependência química, ele jogou no colo de quem foi dar colo para a Presidente da República, de quem foi dar colo para os ministros. E vou dizer mais uma coisa para vocês, essa discussão toda, inclusive, saiu de dentro da Secretaria de Drogas, que nem participa dela. Ela acontece na Casa Civil, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e Gabinete da Presidente. Orientada por quem? Por quem lá atrás nos pediu ajuda para organizar, né? E eu acho que 90, 80, 70, 50, sei lá, um grande percentual está errado mesmo. Ele precisa ser corrigido, precisa ser orientado, porque está furado. Mas também não está 100% furado. Tem um percentual que é bom, que funciona e que ajuda pessoas. As pessoas, quando estão necessitadas, elas vão pedir socorro. Então, quem está orientando hoje toda essa construção política são as comunidades terapêuticas. É da minha vontade? Não. Mas é uma política que está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque a psicologia, que poderia ter apresentado propostas, não apresentou. Né? Estava lá em Brasília, essa discussão aberta. Né? Não apresentou. Ela foi na contramão da briga. Tem que lutar contra as coisas erradas? Tem sim. Mas
também temos que fazer aliança com o que existe saudável. Ontem eu recebi uma informação, até por ser uma pessoa que é bastante procurada para muitas vezes opinar sobre isso, de uma família que... Isso foi uma coisa que chegou na rádio educativa. E o jornalista que veio fazer a entrevista, ele disse que uma família construiu uma grade dentro de casa para cuidar do filho que estava usando crack. E aí estava uma pessoa do direito e eu lá fazendo esse debate. E aí ele falou sobre os aspectos legais e eu comecei a pensar, né? Quantas histórias dessas nós vimos de desespero das famílias, de lidar com a impotência, e daí? Tem um lado daquela mãe, daquele pai que fez isso, de outro que amarrou, de outro que fez não sei o quê, como forma de proteção. E o que a gente faz? O que o Estado faz para isso? Então a gente vê um sistema legal, né? Mas muitas vezes existe esse distanciamento de como trabalhar isso, como é que nós vamos contribuir para que essas coisas sejam organizadas. Então acho que a questão da política em relação à saúde mental e o desafio da psicologia, ele é muito grande. É um espaço que está aí para ser ocupado. Agora, não vai ser com pouca luta, não vai ser com ideias um tanto ideológicas daquilo, mas pegando o nosso conhecimento, a nossa base, a nossa estruturação e fazendo o enfrentamento. E lidando com a realidade. E esses problemas sociais estão aí. Eu acho que hoje é urgente que a gente influencie na questão da violência, que a gente influencie na questão das drogas, que a gente influencie na questão do trânsito, que a gente influencie na questão dos direitos humanos. Mas não pode ser aqui dentro dessas quatro paredes. Nós temos que ir para a rua. O dia que nós fomos para a rua, e eu falo porque isso tem documentos, tem relatório e tem troféus aqui, a gente influenciou. A gente influenciou em políticas de trânsito, a gente influenciou em várias coisas, inclusive na própria estruturação da contratação do número de psicólogos que tem hoje na prefeitura. Eu trouxe o secretário da saúde aqui dentro do conselho, pusemos gente saindo pelo ladrão, que não tinha mais espaço, e ele assumiu concursos, etc. Eu fui até a Justiça, você era uma das que estava inscrita, o presidente do Tribunal de Justiça disse: vamos devolver o dinheiro para os inscritos, não queremos dinheiro de volta, queremos um concurso. Para quê? Para termos os psicólogos. Um dia não tinha psicologia jurídica aqui, pegamos um grupo, criamos a estrutura de um curso, fizemos o primeiro curso de psicologia jurídica aqui. Hoje mesmo, não estando mais no conselho, esses anos todos, estamos debatendo outras áreas. Essa semana que vem nós vamos estar debatendo a questão dentro da psicologia do esporte. Fazendo uma correlação de doping e uso de drogas sociais nos esportes da competição. Todos estão convidados segunda e terça, final da tarde, lá na Universidade Positiva. Vamos fazer pela Positiva. Enfim, então acho que essas coisas todas é o quê? Se nós queremos influenciar na política, queremos ter uma qualidade melhor na discussão da saúde mental, a primeira coisa que nós temos que ver é como é que nós estamos lidando com a psicologia. A psicologia vai muito bem, está sendo muito bem usada. Pena que não está sendo pelos psicólogos. Essa é uma marca muito forte. Eu acho que nós temos coisas boas, não podemos generalizar, mas temos que nos apropriar um pouco mais. Senão, ficamos nessa terceirização. E a terceirização ela tem sido muito perigosa. Vou deixar aberto aí, eu acho que a ideia não era fazer uma palestra, mas era fazer uma tempestade de ideias e principalmente colocar um monte de interrogações, porque o debate, eu acho que ele é muito rico e espero que os nossos tele-web espectadores interajam
e todo o grupo aqui para a gente poder discutir e trocar ideias sobre isso. Ok, obrigado. Para quem não me conhece, sou Maria Olívia, que foi citada pelo Dionísio. E eu quero agradecer ao Dionísio por ter feito esse enfoque da saúde mental do psicólogo, o papel da psicologia na política, porque, de uma certa forma, você atendeu a uma reclamação que eu tinha verbalizado para a Célia um pouquinho antes. Que assim, olha, nesses temas aqui, que tem a contribuição da psicologia no trabalho em relação à saúde mental, que é principalmente a escuta, a capacidade de reconhecer a pessoa em sofrimento mental como um sujeito, alguém que tem ideias e que precisa ser escutado. E que isso só pode ser feito por um psicólogo em contato com as suas dificuldades, com o seu psiquismo, com a sua saúde mental. Então, o seu enfoque realmente atendeu a uma necessidade que eu estava sentindo diante da programação do que é esse papel da psicologia nas políticas de saúde mental. E outra questão, eu queria ampliar o conceito de ideologia, que o Tiago trouxe como ideologia apenas a ideologia da classe dominante. E não existe só uma ideologia, existem muitas ideologias. E muitas vezes a gente vê o combate entre duas visões ideológicas como se só existissem essas duas. A ideologia da classe dominante e uma ideologia de luta de classes baseada em uma visão, um tipo de leitura de conceitos de Marx que podem ser até relidos para você ter um enfoque um pouco mais dialético no sentido desse diálogo entre a teoria e a realidade, entre a prática e a realidade, uma modificando a outra. Então, que a gente possa ter uma visão mais ampla das várias visões ideológicas, e inclusive me lembrei do Cazuza, quando ele diz que precisa de uma ideologia, que precisa de uma visão de mundo que possa ser base para a luta que ele queria se propor contra a ideologia da classe dominante. E a gente pode ir muito mais longe nisso. Bom, na verdade não tem muito o que comentar, realmente. Eu peguei como pressuposto, né, Martin Baró, que é marxista. Né, e o conceito de ideologia marxista, ele não trabalha com ideologia como se fosse um conjunto de ideias de determinado grupo. Né? O conceito de ideologia marxista pressupõe uma ideologia que é a ideologia da sociedade, né? da sociedade capitalista. É claro que isso é um conceito questionável, porque tem vários autores que trataram desse tema. Né? A gente tem como um diálogo, na realidade, com o conceito de ideologia marxista, as representações sociais, que aí sim as representações sociais seriam um conjunto de ideias de determinados grupos, né? Mas a ideologia se manteria aí como a ideologia da classe dominante, que seria a sociedade, né? A ideologia da sociedade capitalista. Acho que não tem muito o que comentar, porque são questões teóricas, né? De distintas abordagens. Essa questão que você levanta, obrigado pela citação, mas eu acho que é uma questão preocupante, né, da gente discutir e tal. Ano passado eu fui lecionar uma cadeira de ética e eu gosto muito eu não me sinto professor, não sou acadêmico, eu sou um péssimo acadêmico. Sempre digo que eu não gosto de fazer planejamento de aula e nem de ficar seguindo aquelas burocracias da universidade. Então, um deles tópicos que eu dei aula assim, eu vou, senão não vou. Mas aí eu propus um debate com a comunidade, com os alunos, que eles debatessem a questão da ética com a comunidade e a interação disso. Não vamos ficar só estudando a questão filosófica, a questão disso, a questão do código de ética. Eu acho que isso é necessário, vamos usar uma parte da nossa cadeira para isso, mas vamos tentar interagir um pouco
com aquilo que eu penso da ética em relação ao nosso compromisso com a comunidade, com a demanda que vem. E aí eles optaram por temas e não trazer profissionais outros, né? Teve momentos assim que eles optaram por trazer profissionais, foi muito rico, e essa vez optaram por tema. Chegou uma certa altura, eu percebi assim, acho que no terceiro, quarto seminário, eu parei e digo, gente, eu estou indo embora, não vou mais ficar aqui porque eu acho que eu estou no lugar errado. Mas por quê, professor? Eu acho que estou no lugar errado, porque eu não estou vendo discussão de psicologia. Eu estou vendo nós discutindo um modelo que está aí no mercado, um modelo tanto quanto médico, mas muito pouco de psicologia. E nós temos que pensar um pouco de psicologia. E aí comecei a levantar alguns temas até para a gente poder refazer. Eu acho que essa questão da nossa saúde é uma coisa que não é tratada na nossa formação. Você não ouve isso na universidade. Você ouve muito pouco fora da universidade. E a gente esquece daquele tripé básico do funcionamento da psicologia. Né? E seja para que área for. Nós precisamos fazer o nosso processo. Nós precisamos ter o conhecimento técnico, científico das abordagens. E nós precisamos de supervisão para que possa nos ajudar na separação dos temas, né? Para a gente não ficar fazendo contra-transferências e outras coisas. Agora, esses dias, eu tenho uma cliente que eu dou supervisão, ela trabalha no CAPES, ela disse que agora parece-me que está surgindo isso na prefeitura. Né? Tem uma pessoa que vai fazer esse tipo de coisa. Que bom! Então, se 2 anos depois está começando a acontecer, que bom. Mas é muito distante ainda. E a gente sabe que as equipes de CAPES, de hospitais, clínicas, elas adoecem. E adoecem muito. Quantas equipes que a gente já viu se destruírem, se autodestruírem, né, nos mais variadas questões. Então, acho que é uma questão muito séria e que nós temos que pensar. Né? O que eu vi naquela aula dos trabalhadores de saúde do sistema penitenciário dói na alma da gente. Dói na alma. Ver que os profissionais, depois de um certo tempo, eles não são mais. A identidade deles é como se fosse de presos. Eles falam do sistema como se eles fossem do sistema. Né? E vivem a dor daquelas coisas do sistema. Né? Então, eu acho que nós, quando nós fizemos essa pesquisa lá atrás, nós tínhamos esse objetivo, que era trazer essa luz. E é um sistema que alimenta toda a base da violência que está aí na sociedade. No mínimo 70%, 80% é alimentado por ele. Né? E aí, como é que fica isso tudo? Então, nós precisamos pensar muito seriamente nisso, e a psicologia ela tem essa responsabilidade. Os psicólogos têm essa responsabilidade de usar isso da psicologia. Eu acho que é uma coisa interessante. Uma coisa que eu acho fundamental é que tenhamos subsídio científico, técnico para o trabalho político. Né? Qualquer ação que a gente vá, enfim, propor ou rever, enfim, tem que ter isso. E observo que a gente teve, na nossa história, aqui no Conselho de Psicologia do Paraná, vários trabalhos bem importantes, fundamentados, que dá a impressão assim, que a gente atravessou um oceano e morreu na praia. Né? Então, assim, tem trabalhos muito importantes, como o Dionísio citou, até premiados, e que, então, assim, quando a gente conseguiu reunir todos os argumentos técnicos, teóricos e fundamentados, inclusive em pesquisas científicas, para ter uma abordagem efetiva, ou acabou a gestão, ou a discussão se perdeu em algum momento, e a interlocução ainda institucional, categoria, ainda é distante. Então, se me permite citar, as conexões, de alguma forma, se perderam. Né? Em algumas áreas ainda conseguiram manter. Eu acho que o pessoal aqui, por exemplo, da saúde, consegue fazer uma interlocução com a categoria que atua na saúde, né? Mas com muito esforço. Né? Em relação ao sistema prisional, nós fizemos fóruns regionais, além do Fórum Social Mundial, houve participação, né?
teve todo um trabalho muito próximo e que dá a impressão que ninguém... Nossa, as pessoas, quando você foi apresentar, provavelmente colocaram, mas não, quando isso foi feito? E provavelmente com gente que participou do processo da pesquisa. Né? Então, nós temos um problema sério de memória e de execução. Eu sou o Guilherme, sou psicólogo, conselheiro aqui do Conselho de Psicologia. Bom, primeiro, com relação a isso que o Dionísio acabou de colocar, o que eu ia colocar é que a gente vê muita repetição de grupo na gestão dos conselhos, né? E além disso, uma questão que o Thiago aponta lá na participação política da mulher, me estranha o fato de que a gente está numa profissão que tem 93% de mulher e de presidência em conselho foi uma aqui, né? A primeira. Isso me estranha. O que eu queria, além desse comentário, né, o que eu queria entrar como pergunta é assim: a gente está com um número de formação de psicólogos hoje muito grande, né? A gente tem inscrição no conselho que está em média de 1000 por ano, né? Mais de 1000 segundo a série aqui. Quer dizer, a gente tem hoje o SUS como o maior empregador de psicólogos, e empregador, quando eu digo, para aqueles que não vão para carreiras autônomas, né? Em breve o SUAS também estará, né, porque está em franco desenvolvimento. Então a gente tem um grande número de psicólogos, a gente tem vários psicólogos envolvidos em empregos que são da política pública, e ainda assim a gente tem pouquíssima participação dos psicólogos em várias áreas, né? Quer dizer, o sentimento que se tem é de que nós temos muitas vagas de trabalho para psicólogo e pouco espaço social da psicologia com relação à nossa sociedade. Então, isso é uma coisa que eu queria perguntar à mesa, como é que se sentem com relação a isso, né? Porque nunca houve tantos psicólogos empregados e a participação, né, quando o Dionísio traz questões do protagonismo, a gente não vê. Apesar de ter tanto psicólogo trabalhando, apesar de ter esse envolvimento, né, como a gente tem hoje bastante gente em CAPS, como tem bastante gente em CRAS, a gente não vê isso. E eu queria adendar uma segunda pergunta, já para perguntar para vocês o que vocês veem hoje de erro na política de saúde mental, pensando que nós temos hoje o CAPS como equipamento central dessa política, temos uma ideologia da psicofarmacologia e temos em voga uma política de drogas que parece não ser efetiva. Então, fazer esse questionamento à mesa. Bom, vou começar pelo começo, né? Óbvio. Por que os psicólogos não participam, né, dos espaços assim, coletivos e dos espaços públicos? Bom, quando eu trouxe o conceito de ideologia, eu tentei mostrar um pouco o que nos impede de participar, né, desses espaços, né? Então, existe uma ideologia que não é aquela ideologia um grupo da classe dominante, né, malvados, que vão planejar, organizar, como vão, tipo o Pink, o cérebro, né, como vamos dominar a sociedade. Não é isso, né? A ideologia, ela está disseminada na sociedade. Nós partilhamos desse tipo de ideias, né? Não existe um grupo que constrói essas ideias e agora vamos reproduzi-las para a sociedade. Não é isso, né? São ideias que são nós concordamos com esse tipo de visão, né? E nem paramos para pensar o quanto nós estamos influenciados, nossas ações também são influenciadas por esse tipo de visão, né? E aí a questão do individualismo, imediatismo, né? A gente precisa, por exemplo, para poder ter atendidas aí as nossas necessidades básicas, se qualificar de fato, né? Nós precisamos competir no mercado, nós precisamos participar de alguma maneira dessa organização social, o que dificulta a nossa participação, né, em espaços coletivos. Eu sempre vejo, Guilherme, várias categorias reclamando. Todo mundo reclama, né? Se for perguntar para os assistentes sociais
como está a participação dos assistentes sociais nos espaços do conselho? Ixi, vamos reclamar. Minha esposa é assistente social, foi da última gestão do CRES. Nossa, como reclamava, né? Perguntar para os médicos, para a OAB, né? Perguntar para vários profissionais, todo mundo vai reclamar também, né? Eu acho que a gente, né, nós, enquanto categoria, eu acho que a gente às vezes precisa, talvez, né, valorizar mais quem está participando, incentivar a participação, ao invés de ficar falando que a galera não participa, sabe? Eu vejo muito psicólogo participando do espaço, né, em sindicatos, eu vejo muito psicólogo representando as suas entidades, as suas organizações em conselhos, conselho de saúde, conselho de assistência, pessoas que às vezes a gente nem sabe que é psicólogo, mas que atuam representando a sua entidade. Eu acho que o grande desafio, e aí acho que o Dionísio concorda plenamente com a fala dele, eu acho que o grande desafio é trazer esses psicólogos, concordo, porque a gente está participando da Comissão de Direitos Humanos, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Ele sempre tem falado um pouco sobre isso. Concordo que a gente tem que, o grande desafio é trazer essas pessoas que participam dos espaços, representando as suas entidades, outros movimentos e organizações, para participar também das ações do Conselho, porque eles já estão fazendo. Eles só não estão organizados enquanto categoria, né, enquanto profissionais da área da psicologia. E aí tem muita gente boa assim, que faz esse tipo de trabalho. Né? E aí acho que o desafio, né, de incentivar a participação é também questionar esses modelos, esse modelo de vida mesmo, às vezes, né? Porque é complicado, né? A gente trabalha às vezes 8 horas por dia, tem que cuidar da família, tem que se qualificar. Então essa dificuldade que está imposta não só para os psicólogos, né, é um desafio aí para todo mundo, né, a participação. E aí compreender a participação política não só como aquela política formal, né, participação nas eleições, ou participar como na eleição representativa e tal, né, mas participar dos espaços do dia a dia mesmo, né, dos conselhos, movimentos e organizações sociais que pensam o coletivo e não só o indivíduo. Né? Erros da política, né, de saúde mental. Eu acho que passados aí o 2001, né, com a reforma psiquiátrica, eu acho que a gente parou, né, no tempo. A gente achou que bastava a legislação e pronto, e as coisas naturalmente aconteceriam. Né? Mas a nossa organização precisava e precisa ser permanente, né? Para a efetivação dessas políticas. Né? A gente vê hoje em dia uma tentativa de reorganização do modelo hospitalocêntrico, né? Porque eles não pararam, eles se viram ameaçados e aí, né, houve toda uma reorganização. Tem um vídeo lá da Associação Médica do Rio Grande do Sul que é muito legal, a Missão de Socorro, né? É uma demonstração de que eles estão organizados, que eles estão, né, questionando a reforma psiquiátrica, estão mostrando quanto os CAPs são ineficientes, entre aspas. Né? Mas e aí, será que foi de fato efetivado a reforma psiquiátrica ou ela só teve a legislação e pronto? Né? Por isso que eu acho que é interessante a gente compreender tudo como um processo, né, que não tem um fim na lei. Né? Ela tem um início anterior que chega um momento, a lei é só um ponto. Né? E depois precisa ainda permanecer a mobilização para que aquilo seja efetivo. Eu sempre falo para meus alunos, né? Não pode entender as datas, os marcos históricos como se eles fossem únicos. Né? Então, por exemplo, voltando lá na apresentação do período da escravidão, né? Quando veio a abolição da escravatura, não significa que antes da abolição todos os negros eram escravos. Assinou a lei, logo todo mundo foi liberto, pronto. Não, né? Foi todo um processo de constante luta. No início, a lei é só um momento e depois precisa permanecer a luta. Eu acho que isso é importante também quando a gente fala da efetivação aí da reforma psiquiátrica. Legal. Você começa falando da questão da repetição, né, das pessoas no conselho. Eu quando saí em 2004, eu fiz questão de ir embora, né? E mesmo tendo uma amizade profunda, um carinho por todo mundo, eu evitava de voltar no conselho, até para deixar espaço para quem estivesse aqui protagonizasse o espaço, o papel, né?
E assim eu fiz até meio que recentemente, voltei agora em 2009, 2010, por conta do debate do ato médico. Né? Eu acho que é uma coisa importante. Eu dizia muito para o Rafael, que foi quem me sucedeu, de olha, não vou fazer sombra para ninguém. Né? Então vamos lá. Isso eu cansei de falar também lá no Conselho Federal, né, em algumas reuniões de presidentes, principalmente para a dona Ana Bock, que eu não queria me transformar num rato de conselho. Né? Então a gente pode ir, oxigenar, voltar, mas dá um tempo. Acho que eu concordo plenamente contigo com relação a isso. Com relação à segunda parte da sua pergunta de gênero, eu me lembro que nós tivemos um pedido de licença de um colega na minha gestão, e aí chegou uma outra colega e disse, olha, então tem que colocar uma mulher agora. Né? E aí eu disse, gente, nós somos psicólogos, né? Somos todos iguais. E penso que no nosso relacionamento aqui até assexuados, né? Falecido Flávio que chegou e deu, nossa, até que enfim o presidente pensa dessa forma. Então eu acho que aí é uma questão das pessoas. Então não vejo diferenciação, talvez uma mera coincidência ou não, né? Mas eu acho que tem pessoas competentes dos dois gêneros, e nessa situação eu acho que nós temos que ver a igualdade de valores. Eu não me sinto melhor e nem pior do que uma pessoa por ser do gênero feminino. Né? Então eu não vejo essa diferenciação. A própria Célia testemunha dessa plenária, que depois ficou uma brincadeira, porque eu levei até um pouco além a conversa, mas de uma forma lúdica. Né? Eu penso que eu acho que hoje, eu tenho percebido isso, as coisas ainda estão talvez um tanto quanto tensas, né, nas discussões, e eu acho que a participação dentro de uma instituição, isso eu falei no primeiro dia e cumpriria no primeiro dia que não fosse assim, o dia que eu não tiver prazer de vir para cá, eu sou o primeiro a ir embora, e teria ido mesmo. Então, a gente teve um grupo durante 3 anos, que iniciamos com aquele grupo, terminamos com todos. E talvez tenha sido um dos dias mais emocionantes da história dessa casa, foi no dia do término da nossa gestão. Né? Por quê? Porque era um grupo que funcionava democraticamente, onde todas as pessoas foram respeitadas, ouvidas, tinham o direito de falar, de opinar, e aquilo que era decidido, a gente fazia cumprir. Né? Por quê? Porque era do coletivo. Então acho que a democracia ela vai por aí. Então essa democratização eu acho que ela é necessária e ela faz parte de um conjunto de coisas para o bem andar da sociedade. E o que a gente vê aí indo para o campo da política, já voltando para a tua pergunta, da segunda parte da pergunta, é que a construção das políticas públicas, elas são muito corporativas. Né? Eu trouxe aqui um debate, em 2010, não sei quem mais que estava aqui, a Célia eu sei que estava, talvez mais algum de vocês estivesse, o atual prefeito eleito. Né? E eu questionei ele sobre o discurso de política sobre drogas. Aí ele me respondeu, o que, Célia? Dionísio, isso não dá voto. Nós temos que discutir o que dá voto. Nós tivemos uma eleição de política de droga aqui no Paraná, em 2010, que garantiu o governo do Estado, a presidência da República e assim por diante, aonde se usou o seu José Campbell, pegando o poder do mito, o mito do herói, pôs-se um bandido embaixo do braço e isso rendeu 150 mil votos. Dia desse, nós estávamos num debate no Conselho Estadual Antidrogas, depois de 2 horas eu em silêncio, eu disse, gente, posso falar agora? Pode. Aí eu disse, vamos mudar um pouco o rumo dessa prosa? Quando é que nós vamos conversar sério de políticas de droga? 10 minutos depois terminou a reunião. Estava lá, deputado federal, etc. Dia desses, seminário de política nacional de drogas, feito no canal da música, pela Câmara Federal, e pela Secretaria Estadual de Saúde, acho que foi ano passado, atrasado, acho que ano passado, sei lá, 2011. Né? Eu fui lá participar e, numa certa altura, eu representava um grupo de prevenção, e até que um deputado que falou interessante, um cara chamado Genildo,
fugiu o sobrenome dele, de Alagoas. Foi o primeiro cara que eu escutei falar algumas coisas boas. Carimbão, Genildo Carimbão. Ele é o cara que escreve, o deputado que escreve, é o relator da política da Câmara Federal. E aí, numa certa altura, existiam 2 deputados que são os representantes do Paraná dentro da Câmara Federal, que é a deputada Rosane, que é uma assistente social, e o outro é o Jacobo. O Jacobo logo percebeu que ele não sabia nem o que é droga, não sabia nada, não sabia nem conceituar coisa nenhuma, estava ali, vaso de enfeitar a mesa. Mas a Rosane não, a Rosane é uma pessoa que até dá para conversar. E aí, a uma certa altura, eu perguntei a ela assim, quando é que ia se mexer nas piores drogas? Na questão do álcool e na propaganda do álcool. E aí eu dei o exemplo do que nós vivemos no Brasil, num dado do Ministério da Saúde, agora, no mês de abril, que nós tivemos o tabaco, o cigarro. Na década de 90, nós tínhamos 71% da população brasileira, de alguns estados, como fumantes, da população adulta. Agora, em 2012, saiu uma pesquisa que nos diz que tem 15% da população adulta fumante. O que é que foi feito da década de 90? Eu me lembro quando eles lançaram aquela fotografia na carteira de cigarro, que todos nós estudamos lá com nossos ratinhos, o que eram os estímulos aversivos, né? Usados da psicologia, mas não por psicólogos. Eles me perguntaram numa entrevista, isso aqui vai diminuir o consumo de cigarro? Não, os caras vão achar uma forma de esconder na carteira. Agora, com o tempo, se esse projeto der continuidade, eu acho que isso tem uma mudança de concepção. E o que aconteceu na política do tabaco? Acabaram com as propagandas, palestras, vídeos educativos, informações, estímulos aversivos dos mais variados. Ele virou o vilão de toda a história, né? Nós caímos de 71% para 15% da população brasileira. Eu acho que uma política pública séria da questão das drogas, ela começa por aí, aonde a gente pega os 5 eixos: prevenção, tratamento, junto com o tratamento vem a questão da redução dos danos, reinserção social, redução de oferta e legislação e pesquisa. São os 5 eixos da política sobre drogas nacional e a política estadual. Se nós pegarmos e tivermos um grande investimento, e aí é o papel da psicologia, né? Se nós estivéssemos discutindo aqui a questão da droga, eu costumo conceituar a doença, dependência química, como uma doença biopsicossócio-espiritual, uma visão holística, né? E tudo isso com comprovação científica, porque o Jung fala do aspecto espiritual, né? Quando ele escreve suas cartas lá para o Bill Wilson, né? É só pegar aqueles livros das cartas de Jung que está lá escrito. Mas quando eu falo da doença, eu digo assim: quando chega no corpo, a vaca já foi para o brejo. Qualquer pessoa, quando tem sintoma físico de dependência química, ele já perdeu tudo na vida, quando não perdeu a vida. E aí, onde é que nós temos o campo de ação disso? Ela é psicossocial. E aí nós entramos na questão da prevenção. Eu preparei um projeto, uma proposta pelo Conselho de Drogas, para apresentar para o governo do Estado, né? Mas aí tem os assessores que nos puxam o tapete sempre na hora da coisa acontecer, né? Então, o então coordenador da época, ele fez esse papel, me colocou para falar depois da premiação. Depois da premiação saiu o governador e todos os caras que tinham que ouvir. Aí eu só pude exercer um pouquinho a minha ira daquele tipo de coisa, mas não ia desrespeitar o público que estava ali. Mas a ideia é assim: eu acho que nós temos que pensar profundamente no projeto, numa discussão pública desse grande envolvimento social. E nesse grande envolvimento social, fazer um grande investimento psicossocial nos campos da prevenção, da educação. Toda vez que eu sou questionado, por exemplo agora, Obama acabou de ser eleito,
e houveram 2 estados que na eleição eles puseram a questão da liberação do uso recreativo da maconha. E 2 estados foram aprovados. O que eu tenho como pensamento, e eu acho que nós, na psicologia, precisamos amadurecer e ver se é esse o caminho, não é esse, de repente achar um caminho. Que tudo isso passa pelo quê? Pela informação, pela educação. Então, enquanto nós não pensarmos numa política pública de drogas, que ela não passe por uma grande discussão, por uma grande democratização, pelo conhecimento e por saber o que cada droga vai causar, né? Então, por exemplo, se faz apologia de determinadas coisas, mas não se olha que as 2 drogas mais violentas, que mais matam a humanidade, são legais, que é o álcool e que é o psicofármaco. Todas as estatísticas mundiais mostram isso. Daí nós vamos fazer lista, e aí pega o crack como o patinho feio. Mas o percentual dele, ele é grave, é triste? É. Eu apresentei lá em Foz do Iguaçu, na discussão lá da mesa que eu participei, um documentário, exatamente falando dessa questão da saúde mental do trabalhador, e vocês podem ver que isso aí está no YouTube, que é lá, Dr. Marcelo, o Diário do Inferno. Foi uma pessoa que foi com um herói para querer trabalhar com droga, 6 meses depois ele estava morto. Então, eu acho que essa discussão ela tem que acontecer dentro desse sistema. E pode ser que o modelo de SUS, o modelo ideologicamente, o modelo de CAPES, ele seja o ideal. Agora, a forma que ele está sendo gestado hoje, gestionado hoje, é que começa a criar o tal do adoecimento. Então, nós temos que lutar por isso. Eu acho que até o sistema é bom. Mas nós temos que pensar. Agora, isso não é uma coisa de uma cabeça ou 2. É algo que tem que ser muito debatido. Ele tem que ser de grupo. Né? Nesse campo das drogas, eu me arrisco a aprofundar um pouco mais, porque eu já vivenciei basicamente um grande percentual, aí, sei lá, se 98%, 95% de situações que ocorrem. Né? São 25 anos trabalhando com isso. Já atendi mais de 1000 pessoas com esse tipo de problema. Então, a gente ouve a história, você já sabe mais ou menos como é que é a coisa. E cada dia a gente é desafiado. Então, a questão da saúde mental, nós temos que pegar lá as ideias desde de Foucault, de antes de Foucault, começar assistindo o filme O Perfume, já para, né, dar uma balançada assim na cabeça, e a partir daí eu acho que ter uma discussão embasada nisso. Mas se não tiver discussão, democracia e participação, eu acho que não tem saída. Porque o modelo político hoje de decisão, ele está na mão do poder. Tá? E nós temos que trazer essa ideia dentro daquela conexão que a Célia faz. Ela tem que ser científica, técnica, né, e com embasamento de experiência. Boa noite. Eu sou Emanuele, psicóloga. Agradeço a contribuição do Thiago e do Dionísio, né? E levanto uma questão no seguinte sentido. Nós diariamente presenciamos essa questão do descrédito, da invasão de outros profissionais, de outras áreas na área da psicologia. Né? Pegando um gancho na questão da OAB que o professor Dionísio citou. Recentemente, a gente vê diariamente divulgações da OAB, são advogados que estão se formando e que vão passar por um curso para preparação, para entrar, se inserirem no mercado, para serem orientados de como e o que devem fazer, né? E eles têm esse suporte, né? Eles estão a todo tempo em mídia, os médicos que a todo momento tratam de assuntos nos quais diz respeito à nossa formação, né? O porquê que para um psicólogo entrar num plano de saúde é tão difícil e complicado, né? Por que a gente não encontra essa credibilidade que um médico tem e a gente não consegue encontrar no plano de saúde esse espaço, né? A questão, por exemplo, da gente verificar os nossos, aqueles pacientes que estão sendo tratados, diagnosticados com medicação por profissionais que nem sequer trabalham com a parte da saúde mental, né? Um clínico geral receitando psicofármacos para
para pessoas que têm sintomas, né, e diagnósticos sérios, né? E o psicólogo, ele está escondido. A todo momento a gente verifica, né, que o nosso espaço está sendo invadido. E por que nós permitimos isso e não reagimos? Sendo que a todo momento a gente encontra com colegas, a gente discute em debates essas questões e a gente tem essa consciência. O porquê, o que a gente precisa fazer? A gente já diagnosticou, a gente sabe dos problemas, né, quais que são os desafios, para quê? Para a gente poder se inserir nesse mercado, se inserir nos contextos que diz respeito à nossa atuação, ter a nossa credibilidade, né, nosso reconhecimento, o que a gente precisa, qual que é a ação que nós precisamos tomar para que a gente consiga o respeito no espaço que é nosso, né, que tem muitos invadindo. Essa eu acho que é a questão mais importante. Obrigada. Bom, esse é o desafio, né? Eu acho que a lei do ato médico é uma demonstração, né, bem explícita das relações de poder que existem entre as profissões mesmo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no porquê que a gente chama o médico de doutor, o advogado de doutor, né? Isso tem toda uma relação de poder estabelecido, né? Parece que é uma simbologia meio bobinha, assim, mas tem que chamar de doutor? Não, tem muito chamar de doutor, né? Isso é a origem da coroa portuguesa, né? Quando os portugueses invadiram o Brasil, né? E aí não havia universidades no Brasil, né? Lógico, né? O Dom VI lá, quando veio fugido da guerra lá, que o Napoleão estava impondo na Europa, e ele veio para o Brasil, ele trouxe consigo advogados e médicos da coroa portuguesa, né? E como referência à coroa, né, o povo brasileiro era obrigado a chamar de doutor, né, os advogados e médicos, né? E desde lá até então nós continuamos reproduzindo esse tipo de terminologia, né? E é claro, parece meio, né, o que isso tem a ver, né, com a relação de poder que existem entre as profissões, né? É só um símbolo, né? Mas a lei do ato médico demonstra o quanto a gente está aí consolidando legalmente aquilo que já acontece na prática, né? Como bem lembrou o Dionísio, né? Hoje em dia a gente ainda continua pedindo autorização para o médico para exercer a nossa profissão, infelizmente, né? Inclusive contra a própria lógica do SUS, né? Porque o SUS ele prevê a integralidade, né? Ele prevê que não há uma profissão em detrimento de outras, que o ser humano ele tem que ser compreendido de maneira integral, que aí não é a questão biológica que é superior à questão psicológica, ou que é superior à questão social, né? Ou nutricional, ocupacional, enfim, né? Todas as profissões eles devem ser compreendidas de maneira igualitária dentro do sistema único de saúde, né? Porém, na prática, a gente sabe que não é assim que ocorre, né? E acho que quando a gente vai debater aí essa relação com as outras profissões, acho que o primeiro passo é a gente, sim, defender a nossa profissão, defender a psicologia. Mas acho que a gente tem que defender a nossa profissão e a psicologia porque ela é um dos pontos importantes. Mas ela é um dos pontos importantes, né? Ela não é o ponto importante. Eu acho que, por exemplo, se houvesse um ato médico para a psicologia, eu seria contra. Eu seria contra também. Porque eu acho que não a gente tem que partir de uma concepção do ser humano, de uma concepção de sociedade, né? E aí sim entender todas as profissões dentro dessa sociedade, como todas elas tendo a sua importância. Por isso que eu acho que não há uma disputa contra as outras profissões, né? Por exemplo, na escola. Na escola eu acho que tem que ter um pedagogo, tem que ter um psicólogo, né? Não é que o pedagogo é mais ou menos importante que o psicólogo, os dois são importantes. No SUAS, a mesma coisa, né? A gente vê aí quando os assistentes sociais conseguiram garantir as 30 horas, né? Muitos colegas psicólogos dentro do SUAS achavam injusto, né? Falaram assim, mas que absurdo, chega lá 4 horas da tarde, eles vão embora e a gente fica trabalhando, né? Eu sou contra as 30 horas dos assistentes sociais, eu acho que eles têm que trabalhar igual a eu. Eu falo, pô, mas é o contrário, é a gente que tem que utilizar, né, toda a conquista que eles tiveram como modelo e fazer igual.
né? A gente tem que igualar por cima e não por baixo, né? E por isso que não há uma disputa com as outras profissões. Eu acho que é uma concepção mesmo de sociedade, que aí dentro dessa sociedade ela prevê todas as profissões de maneira igualitária. Agora, nós realmente estamos perdendo espaço, né? E aí por isso sim o protagonismo, como o Dionísio sempre lembra, é fundamental. Aí a psicologia precisa sim mostrar o seu valor, mostrar a que veio, por conta dessa concepção integral de ser humano. Desculpe que eu acabei não falando do protagonismo que você tinha perguntado também, Guilherme, e eu acho que é muito oportuno que a Manuela coloca. A questão eu recomendo reler um pouco aquele artigo que eu escrevi na primeira revista desse ano, aqui, falando sobre essa questão do ato médio. Eu estou falando também dessa questão da Anvisa. Mas o mais importante é assim, eu acho que nós temos que pensar um pouco. Na década de 50, 1960, o Nelson Rodrigues escreveu uma vez, falando do futebol brasileiro, ele nos falou do complexo de vira-latas, né? Isso nos seus romances. Se a gente for trazer para a psicologia, ele não falou nada diferente do que o Jung fala na teoria dos complexos, quando fala do tal do complexo de inferioridade. A gente vive uma situação de hierarquia profissional no Brasil. Isso é uma questão cultural. E a gente só vai mudar isso na medida em que nós entrarmos efetivamente, orgulhosamente, defendendo a nossa profissão. Não para embates. Eu fiz muitos debates com o pessoal da medicina quando era permitido. Quando foi permitido? Na PL 25, nós estávamos em vantagem. Então nos era permitido debater. Hoje é meu amigo, muito amigo, por sinal, o meu contemporâneo, que era presidente do CRM, né, da época, mas um dia lá no curso de medicina ele falou uma heresia e eu aproveitei a heresia dele e ele acabou sendo até vaiado pelos alunos da medicina, né. Foi uma questão de respeito, porque ele estava falando pela instituição CRM. E eu sempre dizia assim, como os profissionais nós nos damos muito bem. Agora, as instituições, elas se colocam acima de tudo. Então, esse é um problema institucional do CFM. Agora, não podemos ficar pensando nisso. Por trás do CFM tem uma outra coisa maior. Nós podemos pegar uma enormidade aí de coisas. Vamos até sair do campo da psicofarmacologia. Tem uma droga que é utilizada pela cardiologia, que hoje a medicina questiona, pelos efeitos colaterais. Durante o período de patente dessa droga naquele laboratório, ele tinha um lucro de $1 milhão por hora daquela droga, da cardiologia. Se nós pegarmos agora, recentemente, os anos do Viagra, que deve ter sido muito mais, devia ser $1 milhão por minuto. Né? Então nós temos que pensar que por trás disso existe essa questão. O conselho deve ter aqui, se não tiver eu tenho cópia, o último debate que foi feito com a medicina sobre a questão do ato médico aconteceu no dia 30 de junho de 2010. Eu participei desse debate juntamente com o presidente da Federação Brasileira de Medicina. Ele falava de Porto Alegre e eu daqui pela televisão da Universidade Federal. E tinha uma pessoa da enfermagem também. Ela ficava mais em problemas estanques da questão, acho que como é que chama? Obstetrícia da enfermagem. Enfermagem obstétrica. E tem uma briga ali entre a medicina e eles por aí. Nesse debate, eu fui para lá pensando, como é que eu vou conduzir essa história? Aí, bom, eu sou terapeuta, sou psicoterapeuta, quem sabe até um analista, ou pretenso analista. Então, vamos fazer de conta que eu estou no meu setting terapêutico. Vamos ouvir e vamos trabalhar. E foi como eu conduzi. Aí, eu comecei a questionar. A primeira coisa que eu perguntei para ele é o coração da lei do ato médico, que é o artigo 4º, que diz, é privativo
do médico o diagnóstico e a prescrição nosológica. Quando eu pergunto isso a ele, eu pergunto para ele, o que significa esse termo nosológico? Aí ele me diz, é doença. Concordo? O que mais? Enfermidade. Sim, concordo. O que mais? Não, é isso. Eu não, para aí. Essa é uma palavra que veio do grego e que tem outros significados. Por exemplo, significa loucura, significa doença mental, significa passividade, significa mal, além de doença. Aí eu perguntei, isso é exclusivo da medicina? Ou é um uso por ignorância ou por má fé? Bom, assim a gente foi desestruturando. Mais adiante, eu queria falar da questão ética, mas eu não ia dizer a vocês se tem isso ou tem aquilo. Eu aproveitei uma matéria que eu tinha ouvido no rádio e disse assim, pô, eu fiquei muito feliz ao ouvir no rádio de que a medicina vai começar a ter processos éticos com aqueles profissionais que são beneficiados com pagamento de congressos, de cruzeiros, de viagens internacionais, por laboratórios. Eu achei muito legal isso. Desestruturou mais um pouco. No final da conversa, do debate, que foi um debate longo, né? Deve ser até um saco reassistir aquilo, porque você tem que ir costurando essas coisas todas para ver. Ele me diz assim, não acredito que essa lei esteja pronta para ser aprovada, não vai ser aprovada agora, né? E ela tem que ser melhor debatida com a sociedade. Está à disposição, né? Principalmente do pessoal de Brasília, que é quem está enfrentando isso aqui lá. Hoje, se nós pegarmos no campo legal, isso não é aprovado por quê? Porque o próprio Senado não vê como uma coisa bonita. O ex-presidente da República falou, no mesmo dia que ele falou que ia ser internado no Hospital do SUS lá no Recife, ele também disse que se preocupava muito quando alguma coisa ia ficar na mão de um só, que era essa questão da medicina. Eu acho que esse é um pedaço da resposta. Um segundo pedaço da resposta é a nossa ação específica. Como é que nós nos portamos diante dessas situações? Então, muitas vezes, quando chegam desses diagnósticos, eu questiono. Dia desse eu estava debatendo no rádio, na CBN, 2 psiquiatras, uma colega psicóloga, e chegou uma altura que eu percebi que os 3 estavam falando besteira, inclusive a nossa colega. Não tive dúvida. Vamos falar coisa séria. Nem a medicina, né, na sua grande maioria, 98%, não sabe falar disso. Na psicologia também. Então vamos falar esse assunto sério. Aí o nosso amigo Joaquim Monte, que é muito amigo e pessoa maravilhosa, tá certo, Dionísio, vamos voltar para a origem da coisa. Né? Então, muitas vezes, eu acho que essa é a omissão do protagonismo. Então, quando eu falo tudo aquilo que eu falei da construção de políticas públicas, né, eu tinha uma prática nessa discussão, toda vez que eu ia conversar com alguém, quando nós subimos ao conselho, nós tínhamos uma dificuldade de entrar nas universidades. Os caras não queriam nos ver. Né? E como é que a gente ia reconquistar isso? Então, a gente fez vários eventos. Por exemplo, na minha gestão teve 2 encontros paranaenses, né? Teve congresso de psicologia do esporte, congresso de psicologia do trânsito. E onde é que a gente fez tudo isso? Dentro das universidades. Só que eles eram tudo inimigo nosso. O que eu fiz? Eu chegava lá e começava a conversar. O que é que nós podemos construir juntos? Por secretário de saúde, o que é que nós podemos construir juntos? Para vários prefeitos do interior, o que é que nós podemos construir juntos? O que é que a psicologia pode contribuir? Agora, se eu chego lá e tenho um discurso, façam isso cobrando, você é deixado de lado. Agora, quando você se propõe a construir junto, isso funciona em todos os lugares. Funciona na gestão de qualquer organização, funciona no casamento, no namoro, e funciona também para a construção de política pública. Agora, tem que ter o jeito e a capacidade de fazer isso. Né? Porque você vai no embate. Então, o protagonismo da psicologia, ele tem que ser feito por nós, dentro de uma mudança de cultura, e principalmente
dessa questão, de nós darmos a cara para bater. Isso que o Thiago falou é verdadeiro. Eu falei em várias conferências municipais, principalmente de política sobre drogas, e a grande maioria das pessoas que trabalham são psicólogos. Se você entrar no meu blog, na Conferência Estadual de Saúde Mental, depois daquela municipal, TV estadual, a coisa que mais me doeu foi ver a mesa de abertura e que não tinha um psicólogo sequer. Aí, como eu percebi que não ia ter nenhum psicólogo, eu cheguei para a pessoa do direito, que era o promotor lá, o doutor Marco Antônio, e comentei algumas coisas com ele, que era para fazer uma cobrança na mesa, e ele fez o discurso dele protagonizando a minha fala, porque minha fala, de qualquer outro psicólogo que estivesse lá. E aí descrevi coisas sobre o que eu ouvi naquela mesa. Então, para mim não cabe isso. Uma conferência estadual de saúde mental não ter um psicólogo na mesa. Não cabe. Né? Na abertura dessa mesa. E saber que depois quem vai carregar o piano são os psicólogos. E eram os psicólogos que estavam carregando o piano. Né? Então, eu acho que tem algumas coisas, algumas demarcações políticas que são fundamentais. Agora, não vai ser dentro de uma competição interna nossa. Aí nós entramos numa coisa autofágica. Né, que nós temos que olhar um pouco essa questão cultural. E muitas vezes a gente entra dentro disso, e a pior coisa que pode existir dentro de qualquer instituição é o revanchismo pessoal. Isso é extremamente destrutivo. Aí eu invoco o Jung de novo. Ele diz o seguinte, que o ódio não destrói o amor, ele é parceiro do amor, mas o poder destrói o amor. Então quando você briga pelo poder, você destrói qualquer coisa. Então eu acho que dentro dessa saúde mental nossa, nós precisamos lidar também com isso, para daí nós irmos para esse protagonismo. Tem uma pergunta do Luiz Tadeu Seidel Bernardina, que mandou um boa noite a todos e todas, e direciona para o Dionísio, dizendo que percebe que os profissionais da saúde pública em Curitiba estão carentes de uma política de saúde mental, não vê os dirigentes demonstrando interesse neste fato, e um dos motivos da falta de atitude política pode ser o desconhecimento das consequências ou a falta da elaboração de um estudo no âmbito profissional. Boa noite, Luiz Tadeu. Pena que você não esteja aqui, mas está participando já online, ao vivo. Concordo com você plenamente, Luiz Tadeu. A questão dessa participação, ela vai bem por aí. Eu acho que a gente explorou bastante esse tema. E você tem razão, nós precisamos ter esse conhecimento, esse embasamento para construir essas políticas. E principalmente, eu acho que esse envolvimento com a comunidade. Acho que esse envolvimento com a comunidade é fundamental. E conhecer um pouco mais dessa realidade. Agora, enquanto nós não tivermos essa participação mais efetiva, e eu acho que nós temos jeito de fazer mesmo não estando com cargos políticos. Por exemplo, essa questão das 30 horas. Eu tive a oportunidade de chegar até a assessoria do prefeito e fazer o seguinte comparativo. É como se você tivesse 2 ou 3 filhos, chega lá e dá o reconhecimento para um e olha para o outro, na mesma situação que você não merece. O resultado ele teve nas eleições. Então, as coisas hoje, elas estão muito facilitadas para que isso aconteça. Então, acho que se nós tivermos um trabalho bem feito, principalmente hoje, usando o campo da comunicação, que é muito mal usado pela psicologia, que vem de encontro à pergunta da Emanuele, são muito poucos os psicólogos que se propõem e que têm cacife para chegar no debate, discutir politicamente de igual para igual. Porque muitas vezes nós ficamos meio assustados com o tamanho dos outros. Eles não são maior que nós. Eles são exatamente iguais. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós apenas ocupamos espaços diferentes. Então, Luiz Tadeu, eu acho que o caminho é esse. Nós temos que dar sequência dentro desse trabalho de base e as nossas instituições, seja ela conselho, seja ela sindicato, ela tem que pensar naquilo que a gente discutia lá entre 2000 e 2004, que era a questão da evolução do profissional.
Tá? Então nós tínhamos uma política voltada para a profissão, mas uma política para o exercício ético através da evolução do profissional e esse profissional acreditando mais nele. Eu acho que isso cria uma conexão com a sociedade e que a gente pode protagonizar melhor a coisa aí, né? Boa noite a todos, me chamo Elias Baltazar, sou recém-formado em psicologia agora ano passado, tentando adentrar nesse mundo aí, igual o Dionísio falou, do que seria psicologia. E a impressão que eu tenho é que parece que o que o Wundt veio trazer como tirar de dentro da filosofia, né, para estudar isso cientificamente, o que depois Freud veio trazer como psicoterapia, né, para parar de se tratar os sintomas, de se preocupar com os sintomas, é o que a própria psicologia está fazendo dentro da modernidade. Parece que ela entrou num processo de esquecimento de si mesma. Não sei se a gente fica, parece que, analisando quais são os sintomas que borbulham na sociedade, a gente fica tentando tratar os sintomas, né? Venham a mim aí as pessoas que têm problemas com drogas, venham a mim as pessoas que têm problemas familiares, e a gente esquece, de repente a gente acaba se esquecendo de tratar dentro de uma esfera, né, mais profunda da cebola, né, que seria o próprio ato da educação mesmo. Quantas pessoas dentro da sociedade conseguem definir o que é psicologia? Acho que até para a gente, dentro de uma conversa é difícil. Se as pessoas te procuram para falar com você enquanto psicólogo, vão te falar lá dos problemas, né, familiares, enfim, não que isso não sejam problemas passíveis de serem tratados pela gente também. Mas acaba que a pessoa sai de uma escola sem saber o que é psicologia, a pessoa se forma em uma outra graduação, querendo ou não, ela tem que saber um pouco o que é direito, senão ela não consegue se movimentar, ela tem que saber um pouco o que é medicina, ela tem que saber o que é farmacologia, mas ela não sabe o que é psicologia, né? Então, como que a gente vai ir lá e gritar o nome psicologia para pessoas que não sabem o que é isso? Né? Pessoas que acham que isso ainda está naquilo de consultório, né? E a gente mesmo, né? Eu pretendo atender como psicoterapeuta, mas eu fico me perguntando até quando a gente vai continuar tratando os sintomas e não chegar no núcleo do problema, que, querendo ou não, é a educação. Se existisse psicologia na educação, claro que isso é quase uma utopia, as pessoas sairiam da escola sabendo o que é e sabendo da necessidade disso. Não precisaríamos, né, ter todo esse esforço de comunicação, inclusive entre nós, para provar a importância disso e conquistar o nosso espaço. E aí, um dos trabalhos que eu fiz lá foi um programa de atenção e prevenção ao uso de drogas na universidade. Aí logo em seguida a universidade teve um problema financeiro, falou de me pagar, e depois veio com um problema na cidade. E eu comecei a fazer debates públicos com autoridades, né? Segurança, judiciário, saúde, executivo, legislativo, educação. E nós fizemos 9 debates públicos, no cinema da cidade, na discussão. Nesse período, com os recursos, aqueles abrigos lá que acolhem as pessoas, moradores de rua, etc., levavam os alunos, quase sofrendo um processo com o CREFIT ainda contra mim aí, porque uma aluna disse que estava usando o método da Anísio da Silveira lá para fazer o trabalho de arte-terapia, e a menina deu uma entrevista para uma revista, para um site, e aí a jornalista escreveu que ela estava usando terapia ocupacional. Né? Aí teve um cara lá de Minas achou isso na internet e entrou num processo contra mim. Mas aí, obviamente, que o pessoal estava discutindo o ato médico, não, manda processo. Eu disse, não, por favor, não é assim. Mandaram, né, o fiscal até para ver lá, chegou lá a religiosa que cuidava daquela casa, não, nós estamos precisando de mão de obra, o senhor pode vir aqui trabalhar, os caras se mandaram. Mas isso foi muito bom. Por quê? Porque a comunidade reconheceu a psicologia. A comunidade reconheceu a psicologia. A comunidade ouviu a psicologia. Né? Eu fiz um programa de rádio durante todos esses anos que eu lá, uma vez por semana, falando de drogas e dependência. Informar é o melhor remédio. Agora que eu saí lá, os meus ex-alunos têm um programa lá. Não sei o que lá... Saúde, né? Saúde, ele fala do bem-estar da saúde, mas tem um nome bem legal. Um dia desse eu voltei lá para fazer uma outra atividade, você vai no programa, vai dar uma entrevista para nós lá. Enfim, então, quer dizer, a gente precisa ter essa discussão. A sociedade está doida para nos ouvir. Né? Eu não posso entrar no meu Facebook à noite
Porque a hora que eu apareço online, que entra 500 perguntas de pessoas querendo saber coisas. Eu não tenho capacidade de descansar, tem que ficar... Agora, tá uma pessoa dizia perguntando sobre uma questão da orientação sobre o firmware. Daí eu dei o meu telefone, daí depois ela escreveu, não posso ligar que eu não tenho crédito. Então as pessoas estão doidas para nos ouvir, estão querendo nos ouvir. Nós precisamos fazer essa informação, temos recursos para fazer essa informação. Hoje, nesse momento, o mundo inteiro pode nos ver. Pô. O que nós estamos fazendo que esse recurso não está full time, online? Né? Por que nós não temos esse tipo de coisa? Por que nós não estamos trazendo aqui as pessoas que estão pesquisando, que têm projetos e que vão deixar, né? E que fica lá no banco de dados, eu quero uma informação, vou lá, vou ouvir aquela pessoa. Né? A internet hoje, quase que um percentual muito grande da população tem acesso. Né? Então, acho que tem coisas que nós precisamos inovar dentro da psicologia e isso vai levar a esse protagonismo. Agora, nós ainda estamos vivendo um modelo médico muito forte. E o modelo médico é de tratar sintomas. Nós temos que diferenciar. Psicologia lida com saúde, não com doença. Me lembro quando eu estudei lá em 1980 e poucos, um cara chamado Paul Deval, ele dizia assim, o terapeuta tem que fazer aliança com o lado saudável do seu paciente. Eu nunca esqueci isso. E é onde eu me apego. Eu não combato a doença, eu ajudo a fortalecer a saúde. Acho que esse é o caminho que nós temos que pensar na psicologia. Posso só comentar? Eu no meu último ano de faculdade, eu fiz atendimento em clínica, no estágio do último ano, e nós atendíamos crianças, que eram encaminhadas das escolas com um diagnóstico, com a classificação aí de TDAH. Então, criança de 8 a 12 anos, já tomando medicamento, e chegavam na clínica para a gente fazer o acompanhamento. E era incrível, assim, logo no acolhimento, eu perguntava para eles, por que você está aqui? E eles, sempre um índice assim, de repetição muito grande. E aí as crianças sempre falavam, assim, com todas as letras, olha, eu não vou aprender a ler e a escrever, porque eu sou hiperativo. Então você imagina uma criança de 8 anos, chegar a esse grau de discurso, falando que não vai aprender a ler e a escrever porque ela é hiperativa. Essa criança, ela tirou isso da onde? Claro que existe todo um contexto no âmbito escolar, familiar, social, que propiciou ela chegar a essa conclusão. E nós na clínica fazíamos sempre esse tratamento, que a criança vinha para a clínica, aí ela se reinseria naquele mesmo ambiente, naquele mesmo contexto social, familiar, escolar, que vai continuar produzindo crianças que vão continuar acreditando que não vão aprender a ler e escrever porque são imperativas. Então eu acho que a gente, enquanto profissional da área da psicologia, tem que compreender essa relação com a realidade concreta também. Nós tratamos sim o indivíduo, a subjetividade humana, mas sempre em relação com essa realidade, com essa organização social. Porque senão a gente vai ficar sempre tapando o sol com a peneira. As crianças vão continuar sendo encaminhadas para a gente vai lá, reinsere ela naquele mesmo contexto. E acho que tem um momento em que a gente vai precisar mudar o contexto. Não tem jeito. E aí, por exemplo, quando o Luiz Tadeu comenta lá sobre a questão da saúde do trabalhador, não adianta, a gente vai ter que dialogar aí com o sindicato, ou seja, os servidores municipais, os SMUC, sindicatos dos psicólogos, porque alguma coisa precisa ser feita. Então não adianta você tirar esse trabalhador que está adoecendo, faz todo um trabalho de reelaboração, ressignificação e reinsere ele novamente naquele contexto que está produzindo sofrimento. Precisamos mudar o contexto que está produzindo sofrimento. Cadê a questão das 30 horas? Cadê a questão das condições dignas de trabalho? Toda a questão do assédio moral. Então, existem questões aí que, sim, tem que ser trabalhadas no contexto, senão a gente vai ficar sempre trabalhando o sintoma, como tocou muito bem aí o Baltazar. Acho que é isso, as considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez o
convite, é sempre um prazer estar aqui nessa sala dialogando nas quartas-feiras. A mensagem que eu queria passar era um pouco essa, né, de que a gente tem sim que começar a questionar os modelos, padrões ideológicos aí que nos prendem, né? Tem aquela famosa frase da Rosa Luxemburgo, que para mim é muito interessante, né? Que quem não sente as correntes que os prende, né? Aí me confundi já. Mas enfim, a ideia é essa, é que se a gente não sente as correntes, né, que nos prende, não consegue se movimentar, né? Quem não se movimenta não sente as correntes que os prendem, eu lembrei. Então a gente precisa nos movimentar para sentir aquilo que nos impede de nos movimentar. Porque enquanto nós ficarmos parados, a gente não vai conseguir compreender o que nos impede de nos movimentar. E esses empecilhos, né, essas dificuldades, a gente só vai conhecer as dificuldades na hora que a gente começar a caminhar, né? E começar a caminhar para frente significa nos tornarmos aí sujeitos da nossa própria história e da história da humanidade também, né? Acho que é um pouco isso. Quero agradecer os nossos palestrantes da noite, acho que foi super importante, né? Cada contribuição que trouxeram aí para o nosso debate de hoje. E fica o convite para o pessoal online, presencial, para o dia 14, nós vamos abordar urgência e emergência em saúde mental. A mesa terá um psicólogo e um psiquiatra falando um pouquinho dessa questão, né? Que é também uma área em que a política pública acho que está bem carente também, né? E que há contribuições da psicologia também para essa área. Então, mais uma vez, obrigada, e fica aí o convite para vocês participarem com a gente também como debatedores.